Hoje, dia 13, né? Hoje celebramos o dia de Santo Antônio de Pádua, sacerdote franciscano e doutor da igreja, incansável pregador e confessor. Santo Antônio conjugou a vida apostólica com períodos de retiro na solidão, com amor a Deus e ao próximo. Santo Antônio é considerado protetor dos pobres e das coisas perdidas. O dia de Santo Antônio também, né, conhecido como Santo Casamenteiro, né, que celebramos hoje, né, sua memória litúrgica. Geralmente ele é representado com um lírio na mão e com o menino Jesus nos braços, né, para falar um pouquinho sobre a devoção, esse amor a Santo Antônio. Estamos recebendo Padre Fabiano de Oliveira, apresentador do programa O Santo de Cada Dia aqui da nossa 107.9. Padre Fabiano, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Manhã Viva. Bom dia, Regiane, bom dia a todos os ouvintes, aqueles que com coração nos acompanham e entregam todo esse carinho para essa nossa rádio e dão um retorno também do que a gente faz. Padre, escuta o seu programa. E aí a gente fica todo sem jeito, né? Mas a gente entende a importância. Uhum. E o programa tem um alcance maravilhoso, né? Tem um objetivo muito importante, que levar um pouquinho da história dos santos, né? Da nossa igreja. E hoje nós vamos especialmente falar sobre o santo do dia. Precisamente. Santo Antônio. Exato. Fala pra gente um pouquinho o que Santo Antônio representa para a nossa fé católica, padre. Pois é, então, Santo Antônio, né, ele pertence ao que poderíamos chamar de o grupo dos Santos de Junho, né? Uhum. Que... Santos Juninos, né? Pois Temos uma turma boa aí, hein? E muita gente aí tem especificamente suas devoções e dedicam seus tempos, suas comunidades para fazer jus a cada um deles. Com certeza. Então hoje, evocando Santo Antônio, bom, antes de partir para o religioso, a gente parte para o popular. Muita gente vai evocar fogueira. Eu escutava muita gente falando lá as comidas típicas. Sim. O famoso arraial. Ou também alguns lugares vão dizer o arrasta-pé, porque, querendo ou não, se dança ali um forrozinho. E aí, partindo pro religioso, né? Você sabe que na história dele vai aparecer duas nacionalidades? Não, Pois conta pra gente, como assim? Ele é Santo Antônio de Pádua, mas é porque a sua missão, ela se idealizou e se realizou em Pádua, Itália. Perfeito. Ou no italiano Padova. Padova. Mas ele originalmente ele nasceu em Lisboa. E em muitos lugares ele não vai ser conhecido como Antônio de Pádua, mas Antônio de Lisboa, por conta do seu nascimento. Então, se ouvirmos falar aí, Santo Antônio de Lisboa é o mesmo Santo Antônio de Pádua. Exatamente. Como eu dizer Santa Lúcia e Santa Luzia. Exato. Que são a mesma, só que aí, dependendo da tradução, mudou o nome, mas é a mesmíssima. Perfeito, perfeito. Então, já aprendemos aí bastante sobre Santo Antônio. Rapaz, sim. E o que mais nós podemos falar sobre essa figura, né, Santo Antônio? Bom, Santo Antônio foi um grande missionário, né? E, como se diz, ele nasce ali em Lisboa, vai cumprir sua missão na Itália, em Pádua, e o seu nome original de batismo não era Antônio, era Fernando. Gente de Deus, e essa mudança bem diferente As aí. congregações religiosas, por muito tempo, e me referindo às mais tradicionais, como os franciscanos, havia não somente a mudança de vida, mas também havia uma mudança de nome. Basta lembrar quando Jesus, quando ele chama os seus discípulos, alguns ele muda o nome e impregna com essa mudança de nome uma missão. Então, Antônio de Pádua, ele vai também, com essa tradição, fazer também a mudança de nome. E de Fernando pula para Antônio. E essa missão, ela vai ser assim, bem longa. Ele vai ser um grande evangelizador. Ele vai missionar lá no Marrocos. E, apesar de tudo, não pôde ficar muito tempo lá, porque a sua saúde era também um pouco frágil. Vamos lembrar que estamos ali
entre os anos de 1100, 1200, não tinha as condições de tratamentos de saúde que nós temos hoje, que apesar de tudo ainda consegue manter muita gente viva. Naquele tempo, se você apresentasse ali algum problema de saúde, possivelmente você morreria. Então, antes de acontecer o pior, ele que tinha ido para o Marrocos, volta lá para a Europa para continuar sua missão por lá. E ali ele desenvolve uma grande pregação com a sua oratória. E fica ali em torno de uns 9 anos cumprindo essa missão. Perfeito. E ao sair de Marrocos, ele já segue para outra missão, né? Qual a continuidade da história dele? Aí ele vai para a Europa. E aí, como a gente diz, a Europa, como um todo, ela tem um celeiro enorme de evangelização naquela época, que era ali a época que o franciscanismo, por exemplo, estava recém-nascido. Para uma congregação de mais de 800 anos, pouco mais de 100 é um recém-nascido. Então ali ela estava se espalhando pelo mundo, e assim ele, como um dos primeiros séculos do franciscanismo, tem esse papel importante como missionário, evangelizador e orador. Perfeito. Agora, quais são os seus principais ensinamentos, né, de Santo Antônio, né, que são lembrados nesta data, Padre Fabiano? Então, ensinamentos, a dedicação a conhecer a palavra de Deus. Não somente o você bater no peito e dizer, eu sou um cristão, eu sou um seguidor, eu conheço Jesus. Não, mas dos seus principais ensinamentos é o você demonstrar na sua vida o que de verdade você apreende, você entende de ser cristão. Vida e ensinamento, vida e pregação vão ali caminhar juntos. Então, com a vida, você vai demonstrar a sua Então, um testemunho mesmo, né? Precisamente. Que ele pregava isso, né? Sim. Agora, vamos falar um pouquinho, né, de como que essa devoção a Santo Antônio se manifestou aqui, né, no nosso Brasil e no mundo, né? E ele tem alguns títulos, né? O mais popular aí é como Santo Casamenteiro, né, Padre? Como é que surgiu essa crença popular? Bom, essa crença do casamenteiro... É verdade? Pois é, não é que ele fazia um milagre, fazia um sinal, ou, por assim dizer, um passe de mágica, as pessoas tocadas por ele iam automaticamente se casar. Não, apenas vai acreditar, é um fato apenas burocrático. Por quê? Sabe um fenômeno que nós temos hoje em dia, de que muita gente simplesmente se junta e vai morar numa casa e tal, não efetivamente se casam. Ele promoveu bastante quantidade de matrimônios pela igreja. O casamenteiro é porque ele conseguia chegar no coração das pessoas e dizer, então, que lindo que vocês se amam, que lindo que vocês se gostam, que tal a gente colocar o selo de Deus nesta união de vocês? Então ele trouxe essa importância do sacramento mesmo em si, né, na igreja, é isso, nesse sentido? Precisamente, exato, porque não é simplesmente estar ali com a pessoa. Qual é a marca que traz essa união? Qual é o selo que caracteriza essa união? Mundanamente, como a gente sabe, o casamento no civil, para dissolver, é muito tranquilo. Se contrai e se descontrai com uma relativa facilidade. É muito rápido. É humano. Mas, diante de Deus, o compromisso ele se faz ali um pouco mais sério, um pouco mais ali forte. E se eu consigo fazer isso chegar no coração da pessoa, de ela conseguir entender que o compromisso dela com Deus, no compromisso com aquela pessoa amada, vai ter ali uma aura, um selo diferente. Esse é um dos toques principais de Santo Antônio com relação ao
casamenteiro. Não porque alguém vai pegar depois a imagem e virar de E cabeça para colocar ele baixo no copo pote d'água, d'água. padre. Não. Que maldade com o pobre Tadinho do da santo. imagem, gente. Nada a ver. Nada a ver. Exatamente, exatamente. Agora, existem muitas práticas, né, e celebrações típicas, né, do Dia do Santo Antônio. Você já falou alguns aqui, né, Uhum. e principalmente na região nordeste aqui do nosso país, né, é uma tradição ainda muito forte, né, dessas homenagens, né, ao santo, né. Então, há missas, procissões, eventos especiais, né. E fala pra gente qual é que é a importância de manter essa tradição cultural e religiosa. Pois é, o Rei, isso me. Agora saindo totalmente do coração aqui, isso me faz lembrar, essa pergunta sua, do meu trabalho de conclusão da filosofia, Uhum, que eu falei sobre o papel de Deus na filosofia de Descartes. uhum, E nesse sentido, eu tocava ali, e com várias referências, desde que o ser humano se entende, e por um ser pensante, ele vai entender o seu limite, e quando ele vê o seu limite, ele entende que esse limite que ele encontra, acima disso está o superior, está Deus. E no que está Deus, então ele precisa então sacralizar a sua vida de uma maneira assim, não viciada, não viciante, mas dar um pouco mais de sentido à sua vida. Então, um dos elementos característicos da devoção de Santo Antônio é também o, o colocar ali o elemento sacro nas nossas tradições. Alguém pode se reunir em torno de uma fogueira para comer milho, monzá, canjica, tomar um quentão, sem nenhuma referência religiosa? Até pode. uhum. Mas quando você lembra que essas tradições elas estão ali conectadas com a vida de uma pessoa, por que a gente se reúne especificamente nessa época e não em outubro e não em abril? Mas porque ali aquela referência daquele santo nos traz ali um elemento agregador que vai nos dar ali uma característica a mais daquilo que a gente já vive como sociedade, como comunidade. Uhum. Tudo aquilo ali que a gente come, bebe, celebra, festeja, a gente põe um elemento sagrado também. Ritualizar mesmo, né? Que é importante, Precisamente. né? E o ser humano é ritualístico, Nós né? temos necessidade disso, né, Sim, padre? sim, sim. Com certeza. Agora, antes de perguntar ao senhor sobre como nós praticarmos esses valores, né, defendidos por Santo Antônio, que milagres, né, nós podemos falar assim, por intercessão de Santo Antônio? Nós temos alguns registros bonitos aí que vale a pena a gente mencionar para os nossos ouvintes? Rapaz, se eu não fosse uma pessoa prevenida, eu nem teria trazido aqui para você Ah, só 21 referências. gente de Eu não Deus! preciso falar todas, né, Não, mas obviamente. faça aí Me diga eu me sei diga que o o senhor já número, fez um Rachane. resumo, né? Eu sei, mas diga aí, Me diga o número de um a 21, por favor. de 1 a 21, vamos lá, 7. 7. Olha, no número 7 tem um milagre dele de Uhum, controle sobre o tempo. uhum, Conta-se que em Limoges, tá na Itália, durante um sermão ao ar livre, né, devido uhum, a uma grande multidão, o céu escureceu e uma tempestade ameaçou interromper a pregação. uhum, Imagina. Mas aí Santo Antônio pediu calma para os fiéis, uhum. assegurando que não choveria naquele local. O sermão prosseguiu sem interrupções e, assim que terminou, todos ficaram impressionados ao ver que, embora estivesse seco onde eles estavam, ao redor tinha chovido torrencialmente. Uau, já podemos pedir essa intercessão dele também, né, Padre Fabiano? Tá Que coisa vendo? linda! Só Oi. mais duas. Vamos lá, gostei Mais desta. outro número de. Eu desconhecia dessa intercessão dele. Vamos Pois é, lá. mais um número Vamos lá, entre, mais um milagre. Geilson, mais um número aí para entre ajudar 1 e aqui. 21. 10. 10. Vamos lá. Que milagre, No padre. 10, então, temos um milagre de uma criada, uma funcionária, Uhum, que
caminhou sob forte chuva, olha mais uma vez chuva, sem molhar as roupas. Olha só. Conta-se que num dia extremamente chuvoso, quase como esses que a gente tem dessas pancadas de chuva por aqui, essa jovem, essa colaboradora, ela foi buscar verduras para o convento de Brida, mais uma das casas dos franciscanos. Certo. E apesar de estar ali chovendo horrores, ela voltou completamente seca. E essa intercessão também ela é atribuída a Santo Antônio. Ah, que lindo. Só mais uma. O senhor escolhe agora. Uma que o senhor acha assim, vale a pena os nossos ouvintes recordarem e naqueles momentos de aflições, né, recorrer, né, à intercessão de Santo Antônio. Pois tá. Gente, ele está batendo a cabeça aqui porque são tantos milagres, ele tem que escolher um. Exatamente. Pois bem. Vamos lá, padre. Eu vou pegar o número 7. 7. O 7 nós já falamos. Já falei. 7 são 14. Então vamos de 14. São 14. E essa aqui ela é bem interessante. Curtíssima. Diga. Mas num simples ato de hospedar uma pessoa num convento, um dos que ele cuidava, foi hospedado ali um nobre. E numa certa noite, esse nobre viu o santo segurando o menino Jesus. Esse nobre, ele não era um homem convertido. Ele viu, só que aí ele ouviu do menino: não conte este fato até que Santo Antônio tenha morrido. Esse nobre ocultou esse fato, se converteu, passou a ser uma pessoa melhor, passou a agir melhor. O franciscanismo o ajudou também de uma grande forma. E assim, depois que Santo Antônio morreu, ele, nos testemunhos que são recolhidos, né, para as biografias dos santos, ele conta essa. E fala: eu pude ser uma pessoa melhor graças a essa pessoa que estava tão próxima de Jesus, que foi Antônio. Ai, que bonito. Vale a pena as pessoas buscarem um pouquinho mais conhecer a história de Santo Antônio e sobre esses milagres, né, padre? Sim. A chamada que a gente faz para o santo de cada dia é conhecendo a nossa igreja através dos santos, né? E a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. E se a gente conhece um pouco da vida de Santo Antônio, a gente sai das crendices, a gente sai ali dos mitos que muito se contam e vê que a vida dele foi de alguém que, seguindo a Cristo, através da sua vida, através da sua ação, muita conversão acontece, não porque ele, mas porque, apesar dele ser humano, as pessoas viam como Deus agia na sua vida e pensavam também: e se eu deixar também Deus agir na minha? E para finalizar, como é que nós podemos colocar esses valores, né, definidos aí por Santo Antônio em nosso dia a dia? Primeiramente tem que ser bem honesto. Primeiramente a gente tem que fincar o pé onde a gente está. Nós não podemos nem precisamos viver uma fé de Deus se realiza e se manifesta no nosso dia a dia, naquilo que você, Regiane, é, naquilo que eu, Padre Fabiano, sou, naquilo que o Jailson é. Ele vai agir na nossa vida, naquilo que você é e não naquilo que você não é. A partir disso, ele pode vir a te transformar em algo melhor, em alguém melhor, mas vai agir na sua vida. Não esquecer isso, que Deus, assim como agiu na vida de Antônio, antes chamado Francisco, faz com que a sua vida mude a partir da sua abertura, a partir da sua disposição, da sua adesão ao plano, ao projeto de Deus. De forma consciente, né? Precisamente. Exatamente. Nada forçado pode prestar. Se é forçado, não é porque não é para caber. Exatamente, padre. Então, para finalizar, deixa aí a nossa bênção de hoje, né? Por intercessão de Santo Antônio, a todos os ouvintes aqui do nosso Manhã Viva.
Muito bem, então, com a oração a Santo Antônio de Pádua, nós pedimos então essa intercessão para sermos também seguidores do Cristo em nossas vidas. Ó Santo Antônio, Santo Abade, que a nossa vida também esteja escondida em Jesus, e em Jesus nós possamos encontrar o sentido perene, mesmo nas solidões, mesmo nas desavenças, mesmo nas dificuldades da vida, que possamos viver esse amor dedicado a Jesus, onde quer que Ele nos indique, com quaisquer situações que nos toquem. E que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, rogai por nós. Padre Fabiano, obrigada pela participação. Só lembrando que ao longo desse mês, né, iremos fazer uma série de entrevistas sobre os santos juninos. Bacana. Então, no próximo, nós vamos falar sobre quem? O próximo? São João Batista. Pronto. Uma figura importantíssima também. Inclusive, um dos nomes que as nossas festas juninas tem São João. São João. Onde vai ter o São João? Exatamente. E um dos São João mais fortes do Nordeste é o São João de Maracanaú, viu? Por acaso, lá no Ceará. Eita, ele tá fazendo aqui já... Só uma lembrança, não é nem propaganda. Obrigada, Padre. Bom dia. De nada, então, até o próximo momento aqui com a gente. Se Deus quiser. 10h23, a gente finaliza a nossa entrevista aí com um hino em honra a Santo Antônio.